Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo do mês de dezembro de 2020, um mês que começa a contagem regressiva de um ano que foi assim, né, o ano emblemático de todas as nossas vidas. Em nenhum momento, nenhum de nós imaginou que o ano de 2020 pudesse ser como foi. Esse vídeo aqui, ele vai ter um tom um pouco mais pessoal. Não sei se vocês repararam, mas a carinha do canal aqui mudou. Inclusive, montei várias playlists novas. Se você ainda não conferiu as playlists aqui do canal, dá uma verificada. Eu organizei os conteúdos de modo a ajudar vocês a trabalhar questões específicas da vida de vocês. Se vocês tiverem sugestões de novas playlists, deixa os comentários aqui embaixo que eu vou gostar bastante de receber esse feedback de vocês. Quem me conhece e acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que durante a adolescência eu tive um transtorno alimentar. Na verdade, assim, né? Durante a adolescência, mas os resquícios desse transtorno alimentar, eles continuam até hoje na minha vida. Isso é algo que eu tô trabalhando bastante recentemente e com o tempo eu vou vir aqui compartilhar com vocês um pouco mais sobre as descobertas que eu tenho feito nesse tema. O fato é que tentar controlar aquilo que eu comia sempre foi muito natural para mim. Assim como controlar aquilo que eu fazia para gastar calorias, fossem os jejuns, fossem os laxantes, fossem as atividades físicas excessivas, enfim, a matemática era muito clara. Quanto eu ingeria e o quanto eu gastava, eu tinha um controle sobre isso. E na verdade, hoje, tanto com a minha maturidade pessoal, afinal de contas eu completei 42 anos mês passado, quanto também com o meu entendimento profissional a respeito do assunto, que foi se desenvolvendo muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, 2017 para cá eu venho estudando muito sobre esse processo de libertação emocional, é que na verdade a minha tentativa de controle da alimentação, ela se dava em função de uma sensação muito forte, muito grande de ausência de capacidade de controle de outras variáveis da minha vida. Eu usei muito o controle alimentar como uma forma de me proteger da sensação de não poder controlar outras coisas. Foi mais ou menos na época que os meus pais se separaram. Realmente assim, a minha vida ela mudou da água para o vinho, de um dia para o outro. Eu realmente me vi diante de um contexto sobre o qual eu não tinha capacidade de controle algum. E foi justamente nessa época que os meus comportamentos de controle alimentar e de controle de purgação se intensificaram. E hoje eu entendo, né? Quando a gente fala de necessidade de controle, a primeira coisa que vem à nossa mente é assim, nossa, uma insegurança muito grande, eu quero controlar as coisas, porque eu sinto que se elas saírem do controle e acontecer alguma coisa fora daquilo que eu espero, eu não vou saber lidar com essa situação. Então, a tentativa de controle, muitas vezes a gente entende como a antecipação de um problema para o qual eu não vou ter uma solução que vai me trazer uma ansiedade e uma angústia. Hoje, eu vejo a coisa de uma forma diferente. Hoje, eu vejo que a necessidade de controle em si é um comportamento de anestesia. E quando eu falo comportamento de anestesia, eu tô falando de não sentir a angústia, não sentir a ansiedade, não sentir todas as sensações desconfortáveis que acompanham o não saber. Não saber o quê? Não saber de nada. A gente não sabe de nada. A gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente não sabe quem foi que colocou a gente aqui, se Deus existe, se não existe, se existe esse universo do qual a gente fala quando a gente entra nessa vibe da espiritualidade. A gente está tratando só com suposições. A única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer um dia. E ao mesmo tempo, é algo que a gente não faz a menor ideia de quando vai acontecer. Então a gente sabe que existe um ponto de partida, que foi quando eu nasci, um ponto de chegada, que é quando eu vou morrer, e eu não sei quando isso vai acontecer. Essa sensação de ausência de controle sobre a nossa própria finitude, ela transborda na direção de muitas outras coisas. A gente não sabe se a gente vai ficar doente, a gente não sabe se uma pessoa que a gente gosta muito vai ficar doente. A gente não sabe se a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. Muitas vezes as pessoas me falam, nossa, Flávia, eu não tenho fé, eu não tenho esperança. E aí eu pergunto assim, você coloca o seu despertador para tocar no dia seguinte? Ah, eu coloco. Então você é uma pessoa de fé. Porque o que te garante que você vai acordar quando o despertador tocar? O que te garante que a viagem que você está programando para fazer daqui a 6 meses, você vai estar vivo daqui a 6 meses? Contra o que a gente busca se anestesiar? A gente busca se anestesiar contra o não saber e contra a angústia e a ansiedade que vem desse não saber. Para mim,
O ano de 2020 foi o ano que me colocou em contato com o meu corpo de dor. Corpo de dor é justamente a faceta do meu ser e do seu ser que está intimamente, constantemente em contato com a realidade de que a gente não tem controle sobre nada, de que num momento a gente está vivo, no outro momento a gente está morto, que num momento tá tudo bem, 5 minutos depois você sofreu um acidente de carro e a sua família inteira morreu nesse acidente de carro. Esse corpo de dor, ele é o nosso corpo, é a parte nossa que tem plena consciência do quão vulneráveis são as nossas certezas e do quão frágil é a nossa existência. E 2020 foi o ano que me trouxe a certeza de que não existe um outro lugar no qual eu possa viver que não seja o dia de hoje. Esse é o nosso grande desafio, né? Eu acho que quando a gente aprende como viver no hoje, sei lá, a gente se ilumina. No livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele é muito veemente, né, em dizer que no momento presente não existem problemas. Os problemas são criações da nossa mente quando ela se distrai do momento presente. Quando olha para o passado e entra em contato com uma realidade que aconteceu e que foi diferente do que a gente gostaria que tivesse acontecido, ou olha para o futuro com medo de que os piores cenários projetados pela nossa mente aconteçam. Quando a gente está no momento presente, não existem problemas, existem situações com as quais você lida. Existe dor, e aí você sente a dor. Existe sofrimento, e aí você sente o sofrimento. Existem as tragédias, e você vive as tragédias, mas no momento presente, você está sentindo. No momento presente, você está em contato com essa vulnerabilidade, você está em contato com o seu corpo de dor. Eu sempre fui mestre em me perder do momento presente, porque eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a dor. Eu não me lembro de presenciar os meus pais ou os meus cuidadores, a minha babá, os meus avós ou os meus professores lidando bem com a dor. Eu acho que nenhum de nós, né, da nossa geração, eu tenho 42 anos, talvez a nossa geração seja a primeira geração que está tendo tempo, ou talvez está tendo a tranquilidade necessária para refletir sobre essas coisas, sobre comunicação não violenta, sobre disciplina positiva. Os nossos pais, os meus pais, eles estavam preocupados demais garantindo a própria sobrevivência. Pensa, não tinha nem internet, né? Não tinha nem celular para você ir lá e digitar alguma coisa e em 2 segundos você ter acesso a bilhões de informações. Então, para você estudar alguma coisa, antes você precisava saber que essa coisa existia, e depois você precisava tempo realmente para se aprofundar, ir numa biblioteca, aprofundar os seus estudos, ler 250 livros para saber sequer se você concordava com essa ideia ou não. Gente, a minha geração, eu nasci em 78, a galera, geração anos 80, mano, a gente assistia Pica-Pau, a gente é um bando de Highlander. A gente não usava capacete andando de bicicleta, os carros não tinham cinto de segurança atrás. É sério, assim, você ser da geração do final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente é todo mundo um bando de sobrevivente. Era tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. A gente não teve boas referências de como lidar com o desconforto. E no meu caso, dentro da medicina chinesa, eu sou Constituição Madeira. E a Constituição Madeira, que tem a ver com o fígado, com a vesícula biliar, e que se relaciona com a primavera, quando a gente traça um paralelo com as estações do ano, tem a ver com essa energia que explode, né? A madeira, ela é altamente inflamável. Eu sempre fui altamente inflamável. Eu sempre tive muito mais facilidade de entrar em contato com a dor através da agressividade e da briga do que da tristeza, da reflexão. E isso era péssimo, né? Porque aí quando eu entrava em contato com a dor, eu era grossa, eu era explosiva, eu ganhei fama de ser briguenta, de ser uma pessoa difícil. E isso era muito difícil, não só para minha autoimagem, de ter criado de alguma forma uma identidade de uma pessoa difícil, como também era muito ruim para os meus relacionamentos, porque a forma que eu encontrava de expressar aquilo que eu sentia não era bem recebida pelas pessoas, e como eu perdia literalmente a razão expressando aquilo que eu sentia, eu dava todo o aval e toda a justificativa do mundo para o outro simplesmente ignorar aquilo que eu estava falando. Ah, mas a Flávia é assim mesmo, a Flávia é uma pessoa grossa, ela é uma pessoa desequilibrada. Na adolescência eu fui muito pro lado das drogas lícitas, drogas ilícitas. No começo da vida adulta, fui para os relacionamentos disfuncionais, caí de peixinho nas dinâmicas de codependência, que me serviam muito para essa camada de anestesia, porque através do cuidado do outro e do controle da vida do outro, dizendo para o outro o que ele tinha que fazer, eu me anestesiava e deixava de entrar em
contato com essa vulnerabilidade que tem ciência de que a gente não tem controle de nada. Num determinado momento, o meu mergulho no universo do autoconhecimento foi sim na tentativa de me anestesiar para os sentimentos negativos e desconfortáveis que eu estava sentindo. E é por isso que eu tenho falado bastante de positividade tóxica, porque eu sei o que é você estar no lugar de usar ferramentas maravilhosas simplesmente como ferramentas de anestesia para não entrar em contato com o sofrimento. Foi só bem de uns 3 anos pra cá, assim, que eu comecei a refletir e comecei a achar que tinha alguma coisa de errado. Tanto na forma como eu vinha utilizando essas ferramentas no meu próprio processo de autoconhecimento, como também a forma como eu vinha trabalhando para levar os ensinamentos para as pessoas. Comecei a perceber que a minha energia estava sendo drenada, estava sendo consumida. Eu não conseguia estabelecer limites para o trabalho. Bom, em 2018 perdi uma das minhas melhores amigas para o câncer e mais uma vez não entrei em contato com aquilo que estava acontecendo do ponto de vista emocional. Perdas, lutos experimentados durante a gestação são fatores desencadeantes de estados depressivos no pós-parto. O Dante, ele nasceu em novembro de 2018 e em julho de 2019 eu tive uma crise de ansiedade. Eu não conseguia sentir o meu braço esquerdo, eu achei que eu estava tendo assim um ataque cardíaco e saí do consultório da psiquiatra com um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada associado a um quadro de depressão pós-parto e desde então venho me tratando, fazendo terapia, fazendo acompanhamento com a médica e tomando medicamentos antidepressivos, como já compartilhei aqui com vocês em vídeos anteriores. Eu percebi ao longo desse ano que realmente eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E olha, eu tenho plena consciência da bolha de privilégios na qual eu vivo. E em 2020 eu aprendi que eu dou conta, sabe? É muito rico esse aprendizado que você dá conta, porque a gente passa tanto tempo da nossa vida duvidando da nossa capacidade de dar conta. É muito forte você perceber que você dá conta. Em 2020 eu ganhei um senso de capacidade que eu nunca tinha sentido antes. Foi o ano que eu mais trabalhei, mas eu trabalhei com muita consciência, não por fuga. Ao mesmo tempo em que foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano em que eu mais estive na presença dos meus filhos. Foi o ano em que eu mais estive presente para cada aprendizado que eles tiveram. Foi o ano em que eu mais convivi com eles, porque afinal de contas não teve mais escola e eles passaram a estar em tempo integral, 24 horas por dia, no mesmo ambiente que eu, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos problemas do dia a dia. E 2020 foi o ano que me trouxe a constatação real da importância do meu trabalho. Não que eu não soubesse que o meu trabalho é importante, porque graças a Deus eu tenho, né, vocês que são a minha base de apoio, de motivação para continuar fazendo o que eu faço, que sempre me deixam os seus feedbacks de como os meus cursos, principalmente o Portal Despertar, na verdade seja dito, o Portal Despertar que é o nosso Netflix do autoconhecimento, que realmente é o guru online de muitas pessoas que me dão esses feedbacks, né? Nossa, eu não sei o que teria sido de mim em 2020 sem o Portal Despertar. E em relação a trabalho especificamente, o grande insight assim que 2020 me deu é que o preço que a gente paga para trabalhar e ganhar o dinheiro que a gente ganha é a nossa saúde mental. E esse é o nosso bem mais valioso, como 2020 muito bem nos mostrou. E quando eu penso em tudo ainda que vai acontecer nos próximos meses, assim, eu sinto aquele friozinho no estômago, sabe? E fazia muito tempo que eu não sentia esse friozinho no estômago. Eu vinha sentindo uma pedra na boca do estômago. Na ilusão de controle, na tentativa de controle, não tem o friozinho no estômago. E cara, é muito bom sentir isso, né? É muito bom quando a gente olha para os próximos meses da nossa vida, para as próximas semanas da nossa vida, com foco no momento presente. Não se trata de fazer do futuro ser uma distração do que está acontecendo no momento presente. Mas é muito bom quando a gente está no nosso momento presente, percebendo cada coisa que acontece e pensando no futuro com excitação, com empolgação e não com defesa, com medo e com reatividade. E gente, esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria, então eu vou parando por aqui. E para encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial para um retiro online que eu vou conduzir no dia 12 de dezembro, para que a gente possa integrar todos esses aprendizados que o ano de 2020 nos trouxe. Vai ser aqui no YouTube, das 9 da manhã às 17 horas. O link para se inscrever tá aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, vai ser online. Avisa todo mundo que possa se interessar por esse assunto, porque eu sinto que existe uma forma da gente desenvolver
ter uma visão mais integrada, mais acolhedora e mais amorosa de tudo que a gente viveu ao longo do último ano. E ao mesmo tempo, juntar aí as nossas ferramentas, as nossas habilidades e os recursos para que a gente lide cada vez melhor com o nosso hoje daqui em diante. E é por isso que o retiro se chama 2000 e hoje. Então, aqui embaixo está o link para você se inscrever e eu te vejo num vídeo da semana que vem, tá bom? Um beijo enorme, tchau!